Oi, turma! Nós iremos hoje dar continuidade aos métodos para determinação de coliformes. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre os métodos quantitativos. Esses métodos, eles vão permitir que nós possamos saber qual a densidade de micro-organismos nessa amostra de água. Então, a quantidade de coliformes presentes na amostra de água. Esses métodos são mais complexos e acabam sendo também mais caros. Nós temos três opções: o substrato cromogênico e fluorogênico, membrana filtrante e tubos múltiplos. Então, um dos métodos quantitativos para pesquisa de coliformes é o método do substrato cromogênico e fluorogênico. O mesmo método que já conversamos na aula passada, é bem parecido com o qualitativo, mas com algumas variações. No método do substrato quantitativo, nós iremos utilizar uma ampola, também contendo o substrato cromogênico, ONPG, e o substrato fluorogênico, MUG. Iremos colocar o pó da ampola em 100 ml da amostra de água a ser analisada. Após isso, nós iremos homogeneizar bem essa solução até dissolver completamente o substrato na amostra, e essa amostra ela é despejada em uma cartela de contagem. Essa cartela ela vem no kit. Quando você compra o kit do substrato, já vem junto, quantitativo, já vem junto a essa cartela. Então, nós vamos adicionar, despejar o conteúdo que nós acabamos de diluir nessa cartela. Após isso, essa cartela vai ser lacrada e vai ser incubada em estufa. Após 24 horas de incubação em estufa, nós iremos realizar a leitura do nosso teste, certo? As cavidades que se apresentarem com a coloração amarela indicam a presença de coliformes totais. Após isso, eu irei colocar a cartela em contato com a luz ultravioleta, e as cavidades que se apresentaram, além de amarelas fluorescentes, confirmam a presença da bactéria Escherichia coli. Juntamente com o kit, vem uma tabela, que é a tabela do número mais provável, onde nós iremos comparar a quantidade de cavidades positivas, contar a quantidade de cavidades positivas, comparar nessa tabela e, a partir daí, descobrir o número mais provável de coliformes totais e de Escherichia coli na amostra de água. Lembrando que a contagem de cavidades amarelas vão nos indicar o número mais provável de coliformes totais, e a contagem das cavidades azuis ou fluorescentes na luz UV vão nos indicar o número mais provável de Escherichia coli. Esta coloração amarela aparece porque os coliformes totais possuem a enzima beta-galactosidase, que degrada o substrato cromogênico, ONPG, liberando uma substância de coloração amarela. Já a fluorescência azul acontece porque a bactéria Escherichia coli possui a enzima beta-glicuronidase, que vai degradar o substrato fluorogênico, MUG, liberando uma substância de fluorescência azul na presença de luz ultravioleta. Outro método quantitativo que podemos utilizar para a contagem de coliformes e também de outros indicadores é o método da membrana filtrante. Esse método é bastante utilizado para análise de amostras líquidas bem límpidas. Amostras sujas ou com alta porcentagem de contaminação não são ideais para serem utilizadas através desse método, para serem analisadas por esse método. Nesse caso, eu posso inocular volumes maiores de amostra, eu posso filtrar mais do que 100 ml de amostra, e vai ser indicado
para aquelas amostras com limites abaixo de detecção de outros procedimentos. Ou seja, é um método mais sensível do que os outros testes. Amostras muito limpas, que contêm quantidades muito pequenas de coliformes, que possivelmente não apareceriam positivas nos outros testes, podem dar positivas no método da membrana filtrante. Para a realização desse método, nós iremos utilizar uma membrana de celulose que contém microporos, pequenos poros, medindo em torno de 45 micrômetros. E esta membrana, ela vai filtrar a nossa amostra, retendo todos os micro-organismos que estiverem presentes nessa amostra. Como é o procedimento da filtração? Esse procedimento se chama filtração a vácuo. Por quê? A amostra vai ser colocada em um copo coletor, como vocês podem observar aqui na imagem. Esse copo coletor, ele está conectado a um suportezinho. Nesse suporte vai estar a membrana filtrante. E aí, esse suporte, junto com o copo, está conectado em outra vidraria chamada de Kitasato, que, por sua vez, está conectada em uma bomba a vácuo. A amostra do copo coletor será sugada e vai passar pela membrana filtrante no momento em que eu ligar essa bomba a vácuo. Porque a bomba, ela suga todo o ar que estava dentro do Kitasato, permitindo que essa amostra que estava no coletor seja sugada. É o mesmo método que nós estudamos quando falamos de esterilização de líquidos. No entanto, para realizar contagem dos micro-organismos, nós iremos retirar a membrana filtrante. Após a realização da filtração, nós iremos retirar a membrana filtrante do equipamento. Essa membrana vai estar com todos os micro-organismos que estavam presentes na amostra. E essa membrana filtrante, ela vai ser colocada em um meio de cultura. Então, ela vai ser retirada do equipamento e vai ser colocada na superfície de um meio de cultura. O meio de cultura utilizado vai depender do micro-organismo que eu estou querendo pesquisar. Se for um micro-organismo do tipo coliforme, nós iremos colocar no meio MFC, que é um meio seletivo para a pesquisa desses micro-organismos. Então, voltando aqui, quando a amostra passa pela membrana, os micro-organismos, as bactérias, por exemplo, vão ficar retidas porque os poros são muito pequenos. Após isso, eu vou colocar essa membrana sobre o meio de cultura e essas bactérias vão utilizar os nutrientes desse meio de cultura e vão se multiplicar. Então, lembrando que é importante que esse meio de cultura seja um meio seletivo para determinado micro-organismo. Se eu estou pesquisando coliformes, eu vou comprar e vou produzir um meio de cultura seletivo para coliformes. Se eu estou pesquisando Escherichia coli, eu vou utilizar um meio seletivo que só permite o crescimento de Escherichia coli. Então, eu vou colocar a membrana sobre esse meio de cultura seletivo e vou incubar o meio de cultura junto com a membrana em uma estufa. A quantidade de tempo que esse meio vai passar na estufa depende do micro-organismo específico que eu estou procurando, certo? Então, vai variar em torno de 24 a 48 horas, a depender do micro-organismo que eu esteja pesquisando. A temperatura da estufa também pode variar de acordo com o micro-organismo. Após incubação, eu irei retirar a plaquinha ou as plaquinhas da estufa e irei realizar a contagem de colônias, né? O número de bolinhas de colônias que irão crescer na superfície do meio de cultura, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa imagem ilustra o meio MFC,
que é um meio utilizado para a contagem de coliformes. Eles aparecem com essa coloraçãozinha, né, azul, colônias azuis. E aí nós vamos contar o número de colônias, né, que é a mesma coisa do número de unidades formadoras de colônia, porque cada unidade formadora de colônia é responsável por formar uma colônia, por produzir uma colônia. Então, se eu tenho 20 colônias, eu tenho 20 unidades formadoras de colônia, 20 UFCs. E aí eu encontro o número de UFCs naquela quantidade de amostra que eu filtrei, certo? Outro método que utilizamos com frequência para análise quantitativa da água é o método de tubos múltiplos. Ele vai também permitir determinar o número mais provável de micro-organismos-alvo na amostra. Lembrando que o teste do substrato também permite determinar o número mais provável, enquanto o método da membrana filtrante permite determinar o número de UFC por ml na amostra. Esse método de tubos múltiplos, ele funciona através da distribuição de pequenas quantidades de alíquotas de amostras, da minha amostra, em uma série de tubos contendo meio de cultura. Então, eu vou sair distribuindo pequenas quantidades da minha amostra em meios de cultura. A quantidade de tubos que eu vou utilizar nessa técnica, vocês vão ver que vai depender das condições da água. Então, antes de eu realizar a técnica, eu tenho que avaliar se essa água ela é de muito boa qualidade. Se eu acho que ela é de muito boa qualidade, eu vou avaliar se ela é de uma qualidade mediana ou se eu acho que ela está realmente contaminada. Pronto, então vamos começar avaliando, vendo como nós podemos avaliar uma água de muito boa qualidade, como por exemplo uma água mineral, certo? Lembrem que a técnica de tubos múltiplos, como eu já falei na aula anterior, ela possui 3 fases, que é o teste presuntivo, onde eu uso caldo lactosado, o teste confirmativo de coliformes totais, onde eu uso caldo BVB, e o teste confirmativo de termotolerantes, onde eu uso o caldo Escherichia coli. Então, para tubos múltiplos quantitativos, ainda continua valendo essas 3 etapas, certo? No caso de uma água de muito boa qualidade, o teste presuntivo vai ocorrer da seguinte forma. Eu vou utilizar caldo lactosado em concentração dupla, certo? Então, quando eu for produzir esse caldo lactosado, eu vou produzir ele com o dobro de pó recomendado pelo fabricante, certo? A concentração dele é maior. Eu vou precisar de caldo lactosado em concentração dupla, 10 tubos de caldo lactosado, deste caldo que eu produzi, contendo 10 ml cada tubo e contendo também o tubinho de Durham invertido. Nesse caso, o caldo lactosado não vai precisar do indicador púrpura de bromocresol, porque eu vou utilizar o tubo de Durham para observar o resultado deste teste. Então, eu vou adicionar 10 ml de caldo lactosado duplo em cada tubo, né, em 10 tubos, e vou, em cada tubo desses, adicionar 10 ml da amostra, com a ajuda de uma pipeta estéreo. Esses tubos irão para a estufa, por 24 horas a 37 graus, e eu vou observar a formação de gás dentro do tubo de Durham e de turvação no meio como um todo, certo? E aí, se for positivo, então presume-se que naquela amostra existe a presença de bactérias do grupo coliforme. Se der negativo, eu vou esperar mais 24 horas na estufa para confirmar realmente se foi negativo e parar o teste por aí, certo? Então, resumindo novamente o teste presuntivo, eu vou adicionar 10 ml da minha amostra em 10 tubos contendo caldo lactosado em concentração dupla. Então, eu tenho 10 tubos de caldo lactosado. Cada caldo lactosado desse contém 10 ml de meio de cultura e em cada tubo desse eu irei adicionar 10 ml da minha amostra. Após isso, eu irei levar esses tubos para a estufa
uma temperatura de 35 a 37 graus por 24 a 48 horas, certo? Se o teste der negativo em 24, aguardar as 48 horas. Depois dessas 24 a 48 horas, eu vou observar quantos tubos tiveram a formação de gás, certo? No tubinho de Durham, juntamente com a turvação. No exemplo aqui, vocês podem observar que houve formação de gás em 2 dos 10 tubos analisados. Então, eu vou procurar agora confirmar se nessa amostra, ou nesses tubinhos que deram positivos, existe a presença de coliformes totais. Então, para isso, eu vou fazer um repique, transferir uma alçada de cada tubo positivo do teste presuntivo para um tubo contendo 10 ml de caldo BVB com um tubo de Durham invertido. Então, vou fazer o repique do caldo lactosado positivo para o BVB. Como no teste presuntivo nós tivemos aqui como resultado 2 tubos positivos, então nós iremos utilizar 2 tubos de caldo BVB, uma alçada daqui para cá e uma alçada daqui para cá. Os tubos de BVB vão para a estufa a 35 ou 37 graus, podendo variar, e por um período de 24 a 48 horas. E após isso nós iremos observar se houve formação de gás dentro do tubo de Durham que está no caldo BVB. Havendo formação de gás, para cada tubo de BVB que eu observar a formação deste gás, eu vou fazer a confirmação da presença de coliformes termotolerantes. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma alçada do tubo BVB positivo e fazer um repique, levar uma alçada do BVB aqui para o caldo Escherichia coli, para assim eu poder confirmar a presença de coliformes termotolerantes. Então, vou pegar uma alçada de cada um dos BVBs positivos e transferir para um caldo EC. Aqui no nosso exemplo, nós tínhamos 2 BVBs positivos, então nós utilizamos 2 caldos ECs para fazer o repique. Após isso, o caldo EC vai ser levado para banho-maria, numa temperatura de 44 a 45 graus Celsius, por um tempo de 24 horas, apenas 24 horas. E aí eu vou observar também a presença de turvação e bolha dentro do tubinho de Durham. Após eu observar os resultados, eu vou anotar na minha caderneta, ou anotar em algum local, quantos tubos de BVB eu tive bolhas, dentro do tubinho de Durham, no caso do nosso exemplo 2, e quantos tubos de EC eu tive também a formação de bolhas, certo? Então, vamos imaginar aqui um exemplo. No BVB eu tive 2 e vamos imaginar que no EC eu tive apenas 1. Como é que eu vou interpretar os resultados? Como é que eu vou fazer a leitura desses resultados? Para isso, eu vou precisar da tabela do número mais provável, certo? Esta tabela vocês encontram na internet ou no livro de análise de água de vocês, que é o Manual e Métodos de Análises Microbiológicas da Água, certo? E aí, você vai procurar a tabela do número mais provável para inoculação de 10 porções de 10 ml de amostra, assim como está aqui na imagem, certo? Olha só. Colocou no Google, vocês encontram essa tabela. Como é que eu vou interpretar o resultado? Eu observei que 2 tubos de BVB apresentaram bolha e turvação. Então, eu venho aqui, número de tubos com reação positiva a partir de 10 tubos de 10 ml. Então, quantos tubos apresentaram positivos para o BVB? 2. Então, o número mais provável é 2,2. Nesse caso, o número mais provável de coliformes totais, porque eu estou avaliando o resultado do BVB. No caso do EC, o exemplo que eu dei para vocês era que 1 tinha dado positivo. Então, eu venho aqui e observo 1, e o valor é 1,1. Número mais provável
é 1,1 em 100 ml de amostra. Então, para coliformes termotolerantes, porque aqui eu estou observando o resultado do tubo EC, certo? Só mostrando aqui para vocês uma imagem melhor, a formação de bolhas, ó, no meio do IVB e a formação de bolhas aqui dentro do tubinho de Durham no caldo EC, certo? Para analisarmos uma água de boa qualidade, ou seja, uma água de poço, água que sai das nossas torneiras, por exemplo, né, que é aquela água que aparentemente é limpa, mas que tem uma possibilidade de haver algum contaminante, uma quantidade um pouco maior de contaminantes do que, por exemplo, uma água mineral. Então, nós iremos realizar um teste muito parecido com o que eu acabei de explicar, só que com uma quantidade de diluições maior. No teste anterior, né, na fase presuntiva, nós adicionamos 10 ml de amostra em 10 ml de meio de cultura. Não foi assim? Nós tínhamos a diluição 1:1, porque era 10 de amostra para 10 de meio. Então, fica 1:1, certo? Mas, quando esta água ela é de boa qualidade, ela não é de muito boa qualidade, ou seja, uma água que possivelmente vai haver uma contaminação maior, é importante que eu realize mais 2 diluições, certo? Além de 1:1, eu vou realizar a diluição 1:10 e vou realizar a diluição 1:100. Na diluição 1:1, eu vou utilizar 5 tubos de caldo lactosado em concentração dupla, certo? Na diluição de 1:10, eu vou utilizar 5 tubos em concentração simples, normal. E de 1:100, eu também vou utilizar 5 tubos em concentração simples, né, de meio de cultura, certo? Então, nós teremos 3 séries, ó, 3 séries. Para cada série, eu vou utilizar 5 tubos, tá? Em diluições diferentes. Ok? Vamos entender melhor esse processo. Então, vamos lá. Para água de boa qualidade, como é que eu vou realizar o teste presuntivo? Eu vou pegar 15 tubos, sendo 5 tubos contendo 10 ml de caldo lactosado em concentração dupla. É minha primeira série de tubos. E nesses 5 primeiros tubos, eu vou adicionar aqui com um pincelzinho, né, marcar 1:1, certo? 1:1, 1:1, 1:1 e 1:1. Após isso, eu vou pegar mais 5 tubos, sendo que agora caldo lactosado em concentração simples, também 10 ml, e vou escrever aqui no meu tubinho, identificar como 1:10, 1:10, 1:10, 1:10 e 1:10. Posteriormente, né, vou pegar mais 5 tubos de caldo lactosado em concentração simples, contendo também 10 ml em cada meio, e vou colocar nesses tubinhos 1:100 em cada tubinho. Lembrando que eles têm que ter o tubo de Durham invertido. Para eu conseguir a diluição 1:1, eu irei adicionar 10 ml da minha amostra em cada um dos tubos. E aí eu vou ter 10 ml de amostra para 10 de meio, resultando na diluição 1:1, certo? Na proporção 1:1. Na segunda série de tubos, eu preciso de uma proporção de 1:10. Para isso, eu vou adicionar 1 ml da minha amostra em cada tubinho, que contém 10 de meio. Então, eu vou ter a proporção 1:10. 1 de amostra para 10 de meio. Para obter a terceira diluição, que seria 1:100, eu vou primeiro diluir minha amostra 10 vezes em água peptonada, ou seja, eu vou adicionar 1 ml da amostra. Aqui, ó, essa diluição aqui. 1 ml da amostra em 9 ml de água peptonada, ou seja, diluir minha amostra aqui 10 vezes. E vou pegar 1 ml desta diluição e levar para cada tubinho
da minha última série, certo? Ou seja, cada ml que eu levar aqui dessa diluição, eu estou levando 0,1 ml de amostra e adicionando aqui nos tubinhos. Então, é 10 ml na primeira série, 1 ml na segunda série de tubos e 0,1 ml de amostra na terceira série de tubo. Lembrando que para eu conseguir levar esse 0,1 de amostra, eu tenho que diluir a minha amostra pura em 9 ml de água peritonada, homogeneizar bem e levar 1 ml dessa solução para cada tubo. Cada ml da solução vai conter 0,1 ml de amostra, já que ela está aqui dividida por 10, certo? Vou levar esses tubos para a estufa em um tempo de 24 a 48 horas e vou observar se houve a formação de gás nos tubos de Durham. Aqui no meu exemplo, eu tive 4 tubos positivos na diluição de 1:1, 3 tubos positivos na diluição de 1:10 e apenas um tubo positivo na diluição de 1:100, né? Formação de gás no tubo de Durham. Então, agora eu vou partir para a confirmação de coliformes totais. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o repique com a ajuda de um alça de platina do caldo lactosado para o BVB. Para cada caldo lactosado positivo, eu irei utilizar um tubo de BVB contendo 10 ml de meio com o tubo de Durham. Então, eu vou pegar uma alçada daqui e vou passar para cá. Vou pegar uma alçada daqui e vou passar para cá. E assim sucessivamente. 4 tubos, eu anoto 1:1. 3 tubos, que foram os da segunda série, eu vou anotar aqui no BVB 1:10. E um tubo que foi da terceira série, né, da terceira diluição, eu anoto aqui 1:100 e faço esse repique, certo? Boto na estufa de 24 a 48 horas, numa temperatura de 35 a 37 graus, e vou observar quantos tubos se apresentaram positivos, tá? Ou seja, teve bolha dentro do tubo de Durham. Aqui no meu exemplo, eu tive 3 positivos na diluição 1:1, 1 na diluição 1:10 e 1 na diluição 1:100. Então, eu tenho aqui uma combinação de 3, 1, 1. Isso é importante porque daqui a pouco nós iremos observar na tabela, a partir desta combinação, qual o número mais provável de coliformes totais, certo? Pronto. Observei os meus BVBs, anotei a minha combinação. A combinação é sempre assim, ó. O primeiro número é a quantidade de tubos positivos de 1:1. Segundo número, quantidade de tubos positivos de 1:10. Terceiro número, quantidade de tubos positivos de 1:100. Anotei, agora eu vou confirmar termotolerantes. Para isso, eu vou fazer um repique de cada tubo positivo do BVB para um tubinho de EC, contendo 10 ml de meio e tubo de Durham. Então, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Os tubinhos de EC também devem ser identificados, né? Quando eu retirar do BVB 1:1, eu identifico o de EC 1:1. Quando eu retirar do BVB 1:10, identifico o EC 1:10. E quando eu retirar de 1:100, identifico o EC de 1:100. O tubo EC vai para o banho-maria por 24 horas, numa temperatura de 44 a 45 graus. Para realizar a leitura dos resultados, eu vou procurar a tabela do número mais provável para 3 diluições de amostra, que é o que eu fiz. Então, tá aqui a tabelinha, vocês encontram também no livro e na internet, certo? Então, eu vou observar a combinação de tubos positivos. Por exemplo, aqui no BVB, no nosso exemplo, eu tive a combinação 3, 1, 1. Então, eu venho aqui na minha tabela e procuro 3, 1, 1. Encontrei. Então, o número mais provável de coliformes totais é 14, né? 14 em 100 ml de amostra, certo? Se, por exemplo, aqui no meu teste de EC, eu tivesse encontrado 2 positivos na diluição 1:1, 1 positivo na diluição 1:10 e 1 positivo na diluição 1:100. Então, eu teria 2, 1, 1, a combinação. Aí, eu viria aqui na tabela e iria procurar a combinação 2, 1, 1.
Então, eu teria aqui 9, ou seja, o número mais provável de coliformes termotolerantes na minha amostra seria 9 em 100 ml de amostra. Ok, pessoal? Pode acontecer de eu não encontrar a minha combinação, né, do meu teste naquela tabela, porque aquela tabela ela não é só aquele tamanho que eu mostrei para vocês, tá? Ela é maior, ali é só um exemplo. Mas pode acontecer de eu não encontrar a minha combinação naquela tabela. Para isso, eu tenho que realizar um cálculo, né, que a gente chama de equação de Thomas, porque senão eu perdi meu teste. Como é que eu vou fazer esse cálculo, certo? O cálculo é da seguinte forma, a fórmula é essa. O número mais provável em 100 ml vai ser igual a 100 vezes P, sendo que P é o número de tubos com resultados positivos, dividido pela raiz de N vezes T, que seria N, volume de amostras nos tubos negativos. Quanto de amostra eu inoculei nos tubos negativos lá no começo, certo? No teste presuntivo. Então, eu somo tudo e o volume de amostra inoculada total, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo com a realização deste cálculo, tá? Uma animaçãozinha com a realização deste cálculo. E a gente também pode tirar as dúvidas na nossa sala de aula virtual, certo? Para a água contaminada, ou seja, um efluente, né, um esgoto ou um rio muito contaminado, se a água estiver bastante suja, não adianta eu fazer só 3 diluições, porque tudo que eu fizer, as 3 diluições, todos os tubos vão dar positivos. Então, não vai ter como eu saber se existia uma contaminação maior. Para isso, eu vou precisar utilizar, além de 3 diluições, eu posso fazer 4, 5, 6, 7, 8. Isso vai depender do grau de contaminação do local. Então, eu vou avaliar aquela contaminação, se ela é muito grande ou se a contaminação da água é mediana, e vou decidir a quantidade de diluições que eu vou realizar, certo? É melhor você realizar logo muitas diluições para o teste depois não dar errado e você ter que fazer tudo de novo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Nesse exemplo aqui, ó, foram realizados 8 diluições, certo? E aí, então, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000 e por aí vai. E aí, como é que eu vou descobrir o número mais provável em 100 ml de amostra? Existe também uma formulazinha para se descobrir esse número mais provável, certo? Já que eu utilizo muitas diluições, não são só 3. Como é esse cálculo? Seria tabela do número mais provável por 100 ml. O que é isso? O valor que eu encontrei na tabela do número mais provável de 3 diluições, qual seria esse valor? Eu vou pegar o último valor que se repetiu. Vamos imaginar que esse aqui é o resultado do BVB, certo? Então, para eu calcular o número de coliformes totais, eu vou pegar o último número de tubos que se repetiu, ó, mais os dois próximos, né? As duas diluições próximas. Então, eu tenho aqui uma combinação 5, 2, 1. Vou lá na tabela de 3 diluições e vou procurar qual o número mais provável dessa combinação. 5, 2, 1. Encontrei, coloco aqui e multiplico por 10. E vou dividir pela menor diluição utilizada para a tabela, o que está menos diluído, que seria, né, na verdade, 1 vezes 10 à quinta não. 1 dividido por 10 à quinta, certo? Realizo o cálculo e está feito o meu teste. Depois, né, eu iria pegar para cada BVB positivo desses tubos de EC, iria fazer a transferência, o repique, incubar em banho-maria por 24 horas e aí eu iria depois observar os resultados e fazer esse mesmo cálculo, certo? Bom, pessoal, por hoje é só, né?
Anotem todas as dúvidas de vocês, que nós iremos nos encontrar na nossa sala de aula virtual. Próxima aula eu irei tirar todas as dúvidas, tá? Um abraço e até a próxima.